Boa noite. Boa noite. Homem é morto durante tentativa de assalto na porta de casa. Violência na USP. Estudantes são vítimas de arrastão dentro do campus. Candidatos à presidência concentram a campanha nos maiores colégios eleitorais. Caminhões circulam em horários proibidos em avenidas da capital. E o Estado Islâmico divulga mais um vídeo de decapitação de refém. Criminosos invadem o campo da USP e fazem arrastão contra um grupo de estudantes. Os alunos tiveram objetos roubados e também foram agredidos pelos bandidos. Eram 8h30 da noite. Na quadra, ao lado do prédio da faculdade, estava o time feminino de handebol do curso de fisioterapia. 7 meninas e 2 técnicos estavam treinando quando os bandidos chegaram. Dos 10 criminosos, pelo menos 3 estavam armados. Eles chegaram muito agressivos, falando todo mundo quieto, ninguém grita, isso é um assalto, se reagir a gente vai meter bala. Eles levaram tudo, celular, carteira, bolsa, dinheiro, tudo que a gente tinha de faculdade mesmo, eles levaram. A estudante contou que o bando fugiu em direção à favela São Remo, vizinha ao campus. Perto da quadra existe vigilância. A guarita fica a cerca de 20 metros, mas o segurança disse que não viu nada. Os estudantes disseram que entre os assaltantes havia uma criança que aparentava ter 7, 8 anos. Esse menino era um dos que estavam armados, portava um revólver e, pela conduta, parecia até estar coordenando o ataque. Ele que fala assim, não, vamos revistar, não, eu revisto. E o menininho? Estava armado. Estava armado. A quantidade de assaltos no campus da USP mais que dobrou neste ano. Até agosto foram 80 casos. Não é um caso isolado, é uma coisa que acontece muito na USP diariamente e é muito bom que a gente está conseguindo colocar isso em evidência agora. Jovem é morto durante uma tentativa de assalto na porta de casa na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Tiago Cardoso Lopes, de 28 anos, estacionava o carro na garagem de casa quando foi abordado por 3 bandidos armados. Ele voltava de uma degustação de doces e salgados, que seriam servidos durante a festa de casamento dele no ano que vem. Segundo a Polícia Civil, um dos ladrões disparou um tiro após um movimento brusco da mãe do gerente, que também estava no veículo. Após disparar, os criminosos fugiram, levando apenas a chave do carro. Atingido nas costas, o empresário foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Não pegaram nada, um celular, uma carteira, um relógio. E aí minha esposa gritando, a vizinha gritando polícia. Eles, numa situação de desespero, parece que eles resolveram sair correndo, ir embora. Mas um deles que estava com a arma voltou e disparou um tiro, a queima-roupa, encostando a arma perto da parte aqui da costela aqui, meio diagonal. E veio toda essa situação aí, onde foi dado entrada no hospital e morreu de madrugada aí. No Maranhão, mais um detento encontrado morto no presídio de Pedrinhas, na capital São Luís. É o 17º caso de morte no presídio somente este ano. O detento foi identificado como Douglas Ferreira Coelho, de 25 anos. Ele apresentava sinais de espancamento e foi achado enforcado. Ao todo, 105 presos fugiram do presídio de Pedrinhas este ano. A onda de violência em Santa Catarina completa uma semana. Desde sexta-feira passada, foram registrados 60 ataques criminosos. Mais de 30 suspeitos estão presos. Segundo a polícia, as ações são comandadas por membros de uma facção criminosa que foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os atentados acontecem durante a madrugada em mais de 20 cidades do estado. Além de ônibus, casas de agentes de segurança e instalações públicas também são alvo dos ataques. Segundo a polícia, as ações são comandadas por membros de uma facção criminosa que foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As ordens seriam passadas para os presos da cadeia de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e então chegariam às ruas.
O esquema de segurança nas eleições é antecipado no Rio de Janeiro por causa da violência. 30 mil homens das forças estaduais e as forças federais, entre elas o Exército, devem garantir que as eleições de domingo ocorram sem confrontos. Desde terça-feira, 5 pessoas morreram em áreas de UPPs ou em comunidades que estão em processo de pacificação. Novo vídeo do Estado Islâmico mostraria a decapitação de mais um refém, desta vez um britânico. Alan Heining foi sequestrado em dezembro durante missão humanitária ao cruzar a fronteira da Turquia com a Síria. Ao final do vídeo, o executor diz que o grupo continuará matando reféns até que os Estados Unidos parem os ataques aéreos na Síria. Este é o 4º vídeo divulgado desde agosto, anunciando decapitações realizadas pelo Estado Islâmico. Economia, depois de bater R$ 2,50, o dólar fechou o dia em queda de 1,2%, cotado a R$ 2,46. De acordo com analistas, o pregão foi afetado pelas eleições no Brasil e pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na semana passada, ou na semana, no acumulado da semana, a moeda americana acumula valorização de 1,90%. Greve dos bancários, que entrou hoje no 4º dia, já fechou 10.355 agências pelo país, segundo o sindicato que representa a categoria. A paralisação, segundo a entidade, é por tempo indeterminado. A categoria pede reajuste salarial de 12,5% e melhores condições de trabalho. Em São Paulo, a adesão perdeu força hoje. Segundo números divulgados pelo sindicato, foram fechadas 695 agências. Ontem, o número era de cerca de 29 mil. Estima-se que cerca de 20 mil trabalhadores aderiram à greve. Os bancos oferecem aumento de 7%. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caiu para 5,9% e é a menor desde 2008. Um relatório divulgado hoje mostra que em setembro foram criados 248 mil novos empregos. No pico da recessão, o desemprego americano chegou a 10%. Denúncia. Caminhões circulam livremente em horários proibidos em São Paulo. Nossa equipe esteve em 3 importantes avenidas da Zona Leste e fez flagrantes dessas irregularidades. Alguns caminhoneiros chegam até a cobrir parte das placas dos veículos para evitar a multa. Na Avenida Luiz Inácio de Anhanhamelo, na Zona Leste, a restrição para os caminhões circularem começa às 5 horas da manhã. Neste horário, a nossa equipe acompanhou muitos veículos irregulares. São caminhões de todos os tamanhos. Muitos passam em alta velocidade. Este ainda transita com um saco plástico, cobrindo parte da placa para evitar ser pego pela fiscalização. A via está no centro expandido da capital e faz parte da zona máxima de restrição de circulação. Atrapalhando bastante. O trânsito fica parado dia de semana aqui, né? Muito parado. Fica bem ruim. Eu acho que o horário de proibição de caminhão teria que ser aumentado, né? Rodando ele só de madrugada, ou aumentar a área estendida deles, para eles não rodar por aqui. Nas avenidas Salim Faramaluf e Paz de Barros, ambas na Zona Leste, os caminhões são proibidos das 5 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 10 da noite durante a semana. Já viu algum caminhão circulando aqui na Paz em horário restrito como agora, por exemplo? Já vi sim. Alguns ainda fazem essa prática aí. Segundo o Código Nacional de Trânsito, transitar em locais e horários não permitidos implica multa acima de R$ 85, além de perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Já sob o Código Penal, adulterar qualquer sinal de identificação do veículo é crime, passível de 3 a 6 anos de reclusão e multa de 4 salários mínimos. Fiscalizar a adulteração das placas dos veículos cabe à Polícia Militar, mas a nossa equipe não encontrou nenhuma viatura ou até mesmo agentes da CET nas vias mostradas na reportagem. Bom, em nota, a CET afirma que a fiscalização nas avenidas mostradas em nossa reportagem é feita principalmente por radares. Já a Polícia Militar disse que desde o início do ano realizou 32 operações nas principais vias de São Paulo e que neste período mais de 4 mil multas foram aplicadas. Na Índia, pelo menos 32 pessoas morrem pisoteadas durante um festival religioso.
As vítimas são, na maioria, mulheres e crianças. A polícia ainda investiga o que causou o pânico. A agitação teve início no final da festa, depois que a figura do demônio hindu, Ravana, foi queimada. Ritual que simboliza a vitória do bem contra o mal. Milhares de fiéis tentaram deixar o lugar ao mesmo tempo, mas a falta de iluminação e o excesso de público dificultaram a dispersão. Dezenas de pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. A seguir, as eleições 2014, candidatos continuam na ofensiva na reta final da campanha. E em Hong Kong, seguem os protestos por mais democracia. Manifestantes dizem ter sido atacados por gangues pró-governo e acusam a polícia de permitir a violência. Utilidade pública. Sabe a diferença entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada? 79 litros. Sabe a diferença entre tomar um banho de 5 minutos e um de 15 minutos? 96 litros. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. Chegou a hora de colocar em prática o uso consciente da água e exercer a nossa cidadania, mobilizando mais pessoas a fazerem o mesmo. A água é um bem de todos. Economize água. O Brasil quer pagar mais barato. E a Casas Bahia tem o preço que o brasileiro quer pagar. Tem TV 51 polegadas com conversor digital a partir de R$ 1.699 à vista. Refrigerador Frost Free 2 portas a partir de R$ 1.299 à vista. Não dá pra perder. E tudo sem juros e sem entrada. E olha que barato o notebook positivo com Intel Dual Core, HD de 500 GB e memória de 4 GB. Apenas R$ 1.099 à vista. Pra pagar mais barato, você sabe, só na Casas Bahia. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem o pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Hoje no Tudo Seu. Tem um conselheiro sentimental impecável com dicas maravilhosas sobre o amor. Falar em amor, nós vamos saber mais sobre o amor patológico, que é um sentimento que pode se transformar em obsessão. Zé Armando Vanucci traz as notícias dos bastidores da TV. E no musical tem o pop rock do grupo Move Over. O que você está fazendo? Estou aqui te esperando. Vem. Tudo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Tensão em Hong Kong. Manifestantes pró-democracia cancelam o diálogo com o governo. Eles foram atacados nas ruas por opositores do movimento. No 7º dia de manifestações, houve confrontos em 2 bairros do território. Os líderes do movimento afirmam que foram atacados por gangues pró-governo e acusam a polícia de permitir a violência. Já a polícia sustenta que está fazendo o melhor que pode diante da situação. Por causa das confusões, a Federação dos Estudantes decidiu cancelar o encontro com a secretária-chefe da administração da cidade. Ela foi indicada para intermediar o diálogo pelo chefe do executivo, Leung Chun Ying, que se recusa a deixar o cargo. A renúncia de Leung é a exigência do movimento por eleições livres no território. Pequim determinou que somente candidatos pré-selecionados por um comitê poderão disputar a eleição local marcada para 2017. Hong Kong é uma região administrativa especial da China, com mais autonomia e liberdade de expressão que o continente. Cerca de 300 advogados participaram de uma vigília em apoio ao movimento por democracia. Eleições 2014. Mais de 140 milhões de eleitores irão às urnas neste domingo. Só que muita gente ainda tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode na hora da votação. Estou aqui ao lado do juiz Marco Antônio Vargas, que é assessor do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, o que o eleitor pode usar na hora da votação? Ele pode usar a camiseta do candidato? Na verdade, o eleitor pode fazer uma manifestação individual e silenciosa. Ele pode ter uma bandeira, um broche, um dístico.
mostrando a sua simpatia em determinada candidatura. O que não é permitido são aquelas camisetas de off-screen, silk-screen, que se verifica uma possibilidade de presentear o eleitor. Fotografia na cabine de votação para postar na internet, é possível? Não, é proibido. Na verdade, o eleitor não pode entrar na cabine com o celular. São muitos números para lembrar, né? São 5 candidatos que o eleitor vai ter que escolher. Ele pode levar esses números anotados? Sim, é importante que ele leve uma chamada colinha. Inclusive, as zonas eleitorais têm esse impresso, para que ele possa anotar os seus candidatos nesse impresso e no momento da digitação ele já tem toda essa numeração que facilita para ele. Isso pode deixar a eleição mais demorada, a votação mais demorada? Quanto tempo o eleitor deve permanecer na urna eletrônica? Nós temos uma perspectiva que entre o eleitor entrar na sessão eleitoral, votar e sair, é cerca de 1 minuto e meio no geral. Qual o documento que o eleitor precisa apresentar? É importante que ele leve um documento oficial com foto, né? Só o título não vai bastar para que ele possa realizar a sua apresentação perante a mesa. Então é importante que ele tenha o seu documento com foto, uma carteira de motorista, um RG, né, para que possa se apresentar. No domingo, a que horas nós podemos ter já alguns resultados da eleição? Nós temos uma previsão de que por volta de 23 horas nós teremos já cerca de 80% da apuração realizada. E uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que quase 40% dos eleitores não sabem qual é o número do candidato no qual pretendem votar no próximo domingo. Segundo o levantamento, 34% dos eleitores não sabem o número dos candidatos à presidência da República. O percentual é maior entre os candidatos que não aparecem bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, mas não apenas entre eles. 45% dos que pretendem votar na candidata Marina Silva, do PSB, não sabem o número do partido. O percentual é de 37% entre os eleitores de Aécio Neves, do PSDB, e de 27% entre aqueles que planejam votar em Dilma Rousseff, do PT. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. Em São Paulo, a presidente candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT, diz que está preparada para o segundo turno. Depois de participar de uma carreata em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Dilma Rousseff fez campanha na capital paulista. Ao lado do ex-presidente Lula e do candidato ao governo do estado, Alexandre Padilha, a petista cumprimentou eleitores de dentro de um carro aberto na região do centro, próximo à Praça da República. Dilma Rousseff tem evitado o clima de já ganhou e diz que está programada para o segundo turno das eleições. Ela afirmou ainda que não tem preferência em enfrentar Aécio Neves ou Marina Silva na corrida ao Palácio do Planalto. Em uma entrevista marcada no hotel em São Paulo, a petista não quis responder a nenhuma pergunta dos jornalistas. Rouca alegou que está com laringite, mas falou por alguns minutos sobre os programas públicos em saúde e prometeu, se eleita, fazer o mais especialidades. Há uma grande demora para se marcar consultas e também para agendar exames de toda a natureza. No programa Mais Especialidades, o que nós vamos fazer é articular todo o sistema público de saúde com o sistema privado de saúde. A candidata Marina Silva, do PSB, participou de uma carreata no Rio de Janeiro. Questionada sobre o empate técnico com Aécio Neves na pesquisa Datafolha, disse que o resultado que vale é o de domingo. A candidata voltou a criticar a falta de plano de governo de seus adversários e apontou promessas de Dilma Rousseff que não teriam sido cumpridas. Em Minas Gerais, o candidato do PSDB, Aécio Neves, voltou a criticar o suposto uso político dos Correios pela campanha de Dilma Rousseff, do PT. Aécio fez campanha em Belo Horizonte, onde realizou corpo a corpo com eleitores. O candidato do PSDB reafirmou que a campanha tucana foi prejudicada pelos Correios. Disse que o material enviado pela Força Sindical para aposentados em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro não foi entregue aos destinatários. O PSDB já pediu à Justiça Eleitoral que instaure investigação sobre o caso. Infelizmente, o Brasil assiste a um vergonhoso vale-tudo para se ganhar uma eleição.
e esse Vale Tudo, infelizmente, ameaça chegar a Minas Gerais. Aécio evitou falar sobre uma possível aliança com Marina Silva, do PSB, com quem disputa o segundo lugar na corrida pelo Palácio do Planalto. Essa união, no segundo turno, foi defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Aécio disse que só vai falar de segundo turno na hora em que o resultado do primeiro turno for anunciado. Nos últimos dias, Aécio tem investido na campanha em Minas. O objetivo é tentar alavancar a candidatura de Pimenta da Veiga, candidato tucano ao governo do estado, e sua própria candidatura. Pelas últimas pesquisas, a eleição estadual poderá ser definida no primeiro turno, com vitória do ex-ministro Fernando Pimentel, do PT. Na corrida pela presidência, Aécio encontra-se em segundo lugar em seu estado, atrás de Dilma Rousseff. Pela disputa estadual, o governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, fez caminhada no Largo 3 de Maio, em Santo Amaro. Afirmou que a campanha eleitoral foi boa e positiva, mas não quis comentar sobre o desempenho de seus adversários. Disse apenas que cabe ao eleitor fazer o julgamento. Paulo Scaff, do PMDB, esteve em Itapecerica da Serra, em Budas Artes e Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e também no bairro do Grajaú. Disse que falta uma empurradinha para um segundo turno e que essa seria a oportunidade de os eleitores indecisos terem mais 20 dias para avaliar as suas propostas. Ebola. Estados Unidos anunciou o envio de mais tropas à África para tentar conter a contaminação. De acordo com um estudo do Centro de Controle e de Prevenção de Doenças, o vírus pode infectar mais de 500 mil de pessoas, caso não seja devidamente combatido. O Pentágono estima que cerca de 4.000 soldados possam ser deslocados para as regiões afetadas pelo Ebola. A decisão foi tomada depois da divulgação de novo relatório da OMS, que registra quase 4.000 mortes pelo Ebola. A preocupação também aumentou depois da confirmação de um liberiano que chegou aos Estados Unidos, contaminado pelo vírus. Hoje, em Dallas, no Texas, uma equipe de limpeza trabalhou na descontaminação do apartamento do paciente. O estado de saúde dele ainda é grave. E o hospital de Washington recebeu hoje uma pessoa com suspeita de ebola. O paciente não teve a identidade divulgada e recentemente viajou para a Nigéria, país onde foram registrados mais da metade das contaminações. O sistema de saúde britânico usará remédio para tratar o alcoolismo. A droga Neumefene será distribuída para 600 mil pessoas da Inglaterra e País de Gales. Cada comprimido custará cerca de 3 libras, o equivalente a R$12. Até o fim de novembro, está prevista a divulgação da orientação final sobre o uso do remédio, além de informações sobre financiamento do tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2012, mais de 3 milhões de pessoas morreram em decorrência do consumo de álcool. A Santa Casa de São Paulo anunciou que vai devolver ao governo do estado os seguintes hospitais: o de Franco da Rocha, o de Francisco Morato, o Penitenciário e o Geral de Guarulhos, além do Centro Integral em Saúde Mental, também de Franco da Rocha. A medida foi tomada por causa da crise financeira que a instituição enfrenta. A Secretaria Estadual da Saúde fará a gestão dos hospitais e informou que os pacientes não serão afetados com a mudança. As unidades funcionavam pelo modelo de OS, quando entidades sociais são pagas para gerir os hospitais. De acordo com o governador Geraldo Alckmin, já há outra organização social interessada em administrar esses hospitais. A crise da Santa Casa é a pior da história. A instituição tem uma dívida de mais de 430 milhões de reais. A semana termina com muita nebulosidade e temperaturas amenas em todo o leste do estado de São Paulo. E tudo indica que o tempo vai continuar assim, inclusive no domingo, dia das eleições. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Tanto o sábado quanto o domingo serão de temperaturas mais amenas em todo o estado. No interior paulista, o sol predomina, as temperaturas ficam mais baixas e não faz tanto calor. A máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Marília, 27 em Araçatuba, 25 graus na região de Barretos e também em Araraquara e não faz mais que 21 graus em São José dos Campos e que 24 no litoral. Em toda a faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, o dia pode amanhecer com névoa por causa do frio da madrugada.
A capital deve amanhecer com mínima de 12 e máxima à tarde não passa dos 20 graus. No domingo, dia de eleições, tempo nublado e máxima de 22. E a semana começa fresquinha com mínima de 10 e máxima prevista de 23 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono, todo seu. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Não perca os comentários do Mundo da Bola com o Mesa Redonda. Neste domingo, 21h30 da noite. Assista agora, todo seu.